sobre como a inteligência artificial mente para nós, eu tive algumas situações estranhas relacionadas à busca de informações na inteligência artificial, sobre as quais vou falar agora. Você provavelmente pensa que os robôs não mentem, mas talvez os robôs nem saibam que estão mentindo. Mas as pessoas que os programaram não tinham seus interesses no coração. As pessoas que os programaram são a inteligência artificial. Em russo, são os mesmos caras podres, canalhas e criaturas desprezíveis, como jornalistas, advogados, políticos, atores de cinema, apresentadores de televisão, inúmeros editores de inúmeras publicações. Todos eles, repito mais uma vez, considero essas criaturas, só amam sua própria ideologia, seu próprio ninho, e a nós ou nos odeiam ou nos desprezam. Agora vou contar por que fiquei tão irritado. No sábado, eu estava trabalhando no programa. Em 2016, durante a transição de Barack e Obama para o governo Trump 45, Tulsi Gabbard encontrou muitas provas da conspiração secreta de Obama, Hillary, Biden, Comey, Brennan e outros, com o objetivo de impedir primeiro Trump de chegar à presidência, de chegar à Casa Branca. Quando ele foi eleito, para surpresa deles, fizeram de tudo para difamá-lo e impedir que ele tivesse uma presidência normal e implementasse reformas. No decorrer do trabalho, recorri a AI. Eu uso 3 chats com bastante raridade. Perplexity é jogador. E perguntou o que há de novo na investigação sobre a conspiração da Casa Branca em 2016 contra Trump? Eu perguntei ao Perplexity. Comecei a conversar com outras pessoas. Vou resumir o que recebi deles. Continuação. Me disseram que Tulsi Gabbard fez uma acusação contra Obama, dizendo que ele é seu cúmplice. E tentaram ajudar a, digamos, impedir a ascensão de Trump e, assim, tentaram dar um golpe de Estado. Bem, traição ao país. Sim. Então isso significa que Trump e Gabbard afirmam que existia uma conspiração, e conspiração está entre aspas, ou seja, em outras palavras, Trump e Gabbard afirmam não, que os documentos mostram. Eles afirmam que a palavra conspiração também está entre aspas. Depois disso, então, eu fui informado em seguida. Então, que uma parte significativa dos especialistas, parece como sempre, já a maioria, ou principalmente, mas o que é uma parte significativa dos especialistas? Além disso, todas as investigações do Senado, da Câmara dos Deputados e da Promotoria Independente afirmam que as conclusões da inteligência e de que Putin ajudou Trump a se tornar presidente foram confirmadas. Parece? Eu decidi que a inteligência artificial não entendeu minha pergunta. Eu perguntei, o que há de novo? Então, a situação atual, provavelmente já decidi. Eu perguntei de forma incorreta e recebi uma resposta. Bem, não era o que eu queria saber. Então, eu mudei a pergunta. Eu perguntei se realmente Barack Obama havia ordenado substituir o relatório das agências de inteligência por outro relatório com conclusões completamente opostas. Porque foi isso que, por assim dizer, aconteceu. Primeiro trouxeram um relatório, falaram com Barack Obama, depois apresentaram outro com conclusões opostas. Na verdade, nós já sabemos, sim, que ele deu a ordem. Parece, mas há registros disso. Barack Obama deu a ordem e alguém lá, o secretário, assinou. E depois Barack Obama, eu dei a ordem. Isso não existe, certo? Só há o que foi repassado depois pelos subordinados dos participantes da reunião. Barack Obama afirmou que era necessário refazer o relatório que dizia que a Rússia não influenciou as eleições e que a Rússia provavelmente queria ajudar Hillary a vencer. E de jeito nenhum queria ajudar Trump. E Barack Obama então explicou aos seus subordinados como refazer isso, ou seja, dizer ao povo que Putin colocou Trump na Casa Branca. Ou seja, bem o oposto do que estava escrito no relatório. Então, para essa minha pergunta, a inteligência artificial me respondeu que existe uma declaração da Tulsi, mas não há confirmações de que essa declaração seja verdadeira.
Depois me disse que não achou nenhum documento assinado por Obama pedindo para mudar o relatório. Eu meio que não perguntei isso. Perguntei se Barack Obama ordenou mudar o relatório. Foi aí que comecei a perceber que estavam tentando me enganar, ou seja, estavam me fazendo de bobo. Eu perguntei se existem na internet documentos que direta ou indiretamente, de forma explícita ou implícita, confirmam a afirmação de que Obama ordenou mudar o relatório. E eu não disse o contrário lá, certo? Sim, foi o que eu disse. Esses documentos foram publicados, esses documentos estão disponíveis publicamente. Ok, isso não é exatamente o que eu perguntei. Ou seja, a pergunta se existem documentos, a resposta foi sim. Mas a pergunta se eles confirmam as palavras de Trump sobre Tulsi, silêncio. Ou seja, quem programou essa tal inteligência artificial, artificial intelligence, de alguma forma programou para que às vezes não respondessem as minhas perguntas. Horrível, estranho, não é? Eu comecei a ficar um pouco irritado e perguntei: se é possível consultar os documentos, por que você não consultou e não respondeu a minha pergunta? E por fim ouvi uma meia-verdade. Arranquei, forcei. Nos documentos, escreveu para mim: inteligência artificial, há informações de que Obama exigiu a mudança da redação e a correção das conclusões. No relatório final das agências de inteligência sobre a interferência da Rússia nas eleições a favor de Trump. Para sua informação, nos relatórios estava escrito que não foi observada interferência a favor de nenhum dos lados, mas com base em dados indiretos, isso foi mencionado no relatório. O Kremlin atrasou a publicação de documentos que poderiam prejudicar Hillary Clinton e assim provavelmente queria ajudar Hillary e não Trump. Pelo menos não queria atrapalhar Hillary. Mas depois de algumas palavras de verdade, ele novamente me respondeu algo que eu não perguntei. Porém, inteligência artificial, não perguntei isso para ele. Uma ordem direta e inequívoca pessoalmente do presidente Obama, formulada no espírito de estou citando tudo para vocês. Eu conversei com ele em russo, no espírito de mudar a conclusão para o oposto. Isso não foi encontrado nos documentos publicados. Você se lembra que eu não perguntei sobre isso? Sim? Eu comecei a ficar feroz lentamente. Há alguma prova, direta ou indireta, de que Obama mandou parar o relatório, não mostrá-lo a Trump e refazê-lo? Resposta: nos documentos publicados e nos documentos confidenciais não há provas diretas. Sim, eu já disse isso 2 vezes. Sem provas diretas. O que existe, então? Pelo que me lembro, perguntei não só sobre provas diretas, mas também sobre provas indiretas. Tudo o que foi publicado foi informado pela inteligência artificial que, após a discussão do documento, os conselheiros do presidente decidiram modificar e endurecer um pouco o relatório. Opa! Isso é. A prática é meio estranha, pensei eu. Esclareceu inteligência artificial uma prática comum de verão: enviar o relatório de reconhecimento para revisão. Os conselheiros da Casa Branca, especialmente os principais assistentes de segurança nacional, têm o direito formal de participar da coordenação interagências dos relatórios que são apresentados à liderança do país. Eu não perguntei nada disso. Isso acontece com frequência de um relatório de inteligência ser enviado para revisão. Fui eu quem perguntou. Então, do meu ponto de vista, isso soa absurdo. Por que as inteligências fazem relatórios ao presidente? Ele pode fazer perguntas, pedir esclarecimentos, mas por que refazer o relatório que vai para ele? Ou seja, se ele pede para refazer, vão refazer para ele e entregar para ele mesmo. Para quem estão refazendo, se não é para ele, é para si mesmo? Pode-se pedir esclarecimento mais uma vez. Mas por que reescrever? Aqui estou eu, aqui estão eles apresentando o relatório. Entendi, disse que discordo de algo. Esclareçam. Isso não está claro para mim, certo?
Mas reescrever e me entregar de novo não faz sentido nenhum. É isso, só se for isso mesmo. Não é para mostrar para mais ninguém. A pergunta é: para quem? E só vem duas ideias à cabeça do novo, do presidente eleito, né? Ou seja, Trump. E vazar isso para a imprensa, ou seja, enganar tanto Trump quanto a imprensa. Essa prática, ou seja, há de a Casa Branca devolver um relatório de inteligência já pronto para revisão e exigir mudanças nas conclusões, é extremamente rara, informou-me Inteligência Artificial. Ouvindo essa resposta, decidi que é rara, mas acontece. Ou seja, Obama não fez nada que já não tivesse sido feito antes. Mas por via das dúvidas, eu ainda perguntei. Graças a Deus, quantas vezes até 2016 qualquer presidente dos Estados Unidos da América, ou seu conselheiro, ou qualquer pessoa da Casa Branca devolveu um relatório de inteligência para revisão? E finalmente recebi a resposta pela qual estava esperando durante toda essa longa conversa. A inteligência artificial resmungou, resfolegou e disse: nunca, não foi frequentemente, nem raramente, nem extremamente raramente, foi simplesmente claro. Nunca nenhum presidente dos Estados Unidos da América devolveu um relatório feito pela inteligência para ser revisado. Porque isso é um completo absurdo. Mas não é sobre Obama, que, pelo que entendi, cometeu uma porção do que chamamos de crimes de responsabilidade. Estou dizendo que aqui também mentem para nós. Na primeira, segunda, terceira vez, não nos dão respostas concretas e verdadeiras. E só se você insiste no mesmo ponto, insiste, insiste, insiste e diz: não, tem algo errado aqui, algo não está batendo. E praticamente obriga, vai limpando a inteligência artificial como se fosse uma cebola, tirando toda a podridão. Em algum momento ela desiste, talvez perceba que não vai se livrar de você tão fácil assim e que não vai te enganar tão facilmente. E começa a falar pelo menos uma parte da verdade. Talvez ele ainda não tenha me contado tudo, mas pelo menos finalmente respondeu a pergunta que eu queria saber desde o começo. A pergunta é a seguinte: nunca antes ninguém, exceto Obama, em 2016, durante essa reunião, exigiu que a inteligência mudasse e reescrevesse o relatório. Ou seja, aconteceu algo extraordinário e não o trabalho comum da Casa Branca com a inteligência. Então eu uso esses 3 chats de inteligência artificial, porque eu verifico um com o outro. Eu então usava antes o ChatGPT. Mas antes disso, em resposta à pergunta: em qual país, durante toda a história da humanidade, os cidadãos já viveram melhor, com mais liberdade, segurança e felicidade? E recebi a resposta: URSS. Agora, aliás, o ChatGPT mudou sua resposta depois que entrei em contato com eles. E escreve Noruega, mas a questão é: será que há ciências avançadas e cultura na Noruega? O ChatGPT respondeu que sim, está absolutamente certo. E ambos que as pessoas lá são as mais felizes de toda a história da humanidade, Noruega. Sim, verificar, acreditar nisso, sinceramente, eu não consigo. Pessoas felizes e livres criam novas tecnologias, novas obras de arte, música, balé, cinema. E eu nunca ouvi falar sobre o sucesso do balé ou do cinema norueguês. Mas pelo menos não é com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora eles dizem: ah, a Noruega já está bom. Um movimento na direção certa. Mas eu pagava $20 por mês, para eles parei, deixei só a versão gratuita e assinei 2, das quais falei para vocês. Por que estou contando isso para vocês? Assim como antes, checar se era verdade no Google e no Facebook, tudo o que faziam era mentir. Segundo Orwell, o Ministério da Verdade mente e o do Amor tortura. Da mesma forma, a inteligência artificial mente. Você deve saber disso.
e em questões importantes, especialmente nas que são, bem, quase ideológicas, quase políticas, vocês precisam buscar a verdade por conta própria. O pensamento crítico do Mosga nunca foi cancelado. Idiotas, já contei a vocês minha teoria sobre quantos existem no mundo. 99,8% da população mundial está nessa categoria. Eles absolutamente param de pensar, ou melhor, eles nem começam a pensar, eles nunca pensaram. É como quando, com a calculadora, os jovens esqueceram como calcular. No geral, desaprenderam a fazer contas, sim. Quando eu estava na loja, trouxe alguma coisa e estava escrito o preço, tipo $60, e a vendedora disse, bom, 20% de desconto, né? Eu falei, beleza, 48, né? Ela perguntou, como você sabe? Bem, aquele que quer manter a sanidade e não cair na escravidão. A escravidão não é só aquela que mostram nas imagens com chicotes, sabe? Existe a escravidão moderna também. Essas pessoas precisam questionar tudo, buscar fatos, comparar, usar a lógica ou aprender a usá-la. Então sejam bem-vindos ao novo mundo onde nada, editor, nada mudou. Até a próxima vez.